E se eu lhe dissesse que as primeiras palavras que você diz todas as manhãs podem literalmente dobrar a realidade à sua vontade? E se o próprio universo estivesse esperando que você lhe desse instruções, que lhe dissesse exatamente o que você quer criar, que o comandasse como um mestre comanda sua arte? Eles chamarão isso de superstição. Dirão que é apenas pensamento positivo. Dirão que não há ciência por trás disso. Mas nunca experimentaram o poder bruto de alinhar sua voz com a frequência da própria criação. Nunca sentiram o momento em que suas palavras deixam de ser desejos e se tornam ordens que o universo não tem escolha a não ser obedecer. Não se trata de esperança, não se trata de sonhar. Trata-se de compreender que a sua voz no silêncio da manhã é a ferramenta mais poderosa que você possui para remodelar toda a sua existência. As palavras que você diz ao acordar não ecoam no ar e desaparecem. Elas penetram o tecido da realidade. Elas programam o seu subconsciente. Elas dão o tom para cada pensamento, cada decisão, cada oportunidade que fluirá em sua direção ao longo do dia. Mas aqui está o que não lhe dirão nos livros sobre manifestação e rotinas matinais. Não é apenas o que você diz, é como você diz. É a convicção por trás das suas palavras. É a crença inabalável de que aquilo que você está trazendo à existência já é seu. Porque o universo não responde à dúvida, não se curva a ilusões. Só se move para aqueles que falam com absoluta certeza, com fé inabalável, com o tipo de autoridade que vem de saber que você nasceu para comandar o seu destino. Todas as manhãs, você tem uma escolha. Você pode acordar e deixar o mundo ditar seus pensamentos, suas emoções, sua energia. Você pode navegar pelo celular, absorver o caos, reagir ao barulho. Você pode começar o dia como uma vítima das circunstâncias, um passageiro em sua própria vida. Ou você pode se erguer como o criador que você nasceu para ser. Você pode aproveitar esses primeiros momentos preciosos de consciência e usá-los para arquitetar sua realidade, com precisão, com propósito, com um poder que a maioria das pessoas nunca sonha em acessar. Os antigos mestres conheciam esse segredo. Eles entendiam que as horas da manhã carregam uma energia especial, uma frequência sagrada, onde o véu entre o pensamento e a realidade é mais tênue. Quando o mundo ainda está em silêncio, quando sua mente ainda não foi contaminada pelos medos e limitações dos outros, quando seu espírito está mais próximo de sua pura essência criativa, é quando as suas palavras têm mais peso. É quando você pode falar diretamente com as forças que moldam o seu mundo. Mas não se trata de recitar belas afirmações enquanto se dorme. Não se trata de murmurar frases positivas que você encontrou online. Trata-se de se tornar um condutor de energia cósmica. Trata-se de aprender a falar com tanta clareza, tanta intensidade, uma fé tão inabalável, que cada célula do seu corpo comece a vibrar na frequência dos seus desejos. Trata-se de treinar sua voz para se tornar um instrumento de transformação tão poderoso que a própria realidade comece a se reorganizar em torno da sua palavra falada. Ouça com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar com você o diferenciará de 99% das pessoas que se perguntam por que suas vidas nunca mudam. A maioria das pessoas fala a partir de suas circunstâncias atuais. Elas olham para o que têm, o que lhes falta, o que temem, e suas palavras refletem essa limitação. Elas dizem coisas como, espero que as coisas melhorem, ou talvez um dia eu tenha o que quero, ou gostaria de poder mudar minha vida. E o universo ouve essa incerteza, essa dúvida, essa aceitação da mediocridade e entrega exatamente o que elas pedem. Mais incerteza, mais dúvida, mais mediocridade. Mas quando você aprende a falar a partir da sua visão em vez das suas circunstâncias, quando aprende a declarar o seu futuro como se já estivesse escrito em pedra, quando aprende a comandar a realidade com a mesma confiança com que o sol comanda o amanhecer, tudo muda. Sua voz se torna uma ponte entre o que é e o que deve ser. Suas palavras se tornam sementes plantadas em solo cósmico fértil. Suas declarações matinais se tornam o projeto que guia cada momento do seu dia.
É por isso que as pessoas mais bem-sucedidas ao longo da história compreenderam o poder do ritual. O poder de começar cada dia com intenção, com propósito, com palavras que alinham todo o seu ser com o seu potencial máximo. Elas não acordaram e esperaram pelo sucesso. Elas acordaram e o declararam. Elas não desejaram abundância. Elas a trouxeram à existência com a palavra. Elas não rezaram por força. Elas ordenaram que ela fluísse através delas. Pense nisso por um momento. Seu subconsciente processa mais de 11 milhões de informações por segundo, mas sua mente consciente só consegue processar cerca de 40. Isso significa que 99,9% do seu processamento mental acontece abaixo do nível da sua consciência. E o que programa essa usina de energia subconsciente? Os pensamentos que você tem com mais frequência, as palavras que você pronuncia com mais consistência, as crenças que você reforça por meio da repetição. Então, quando você acorda todas as manhãs e imediatamente enche sua mente de preocupação, de estresse, com os mesmos pensamentos de sempre que criaram a realidade de ontem, você está programando seu subconsciente para recriar mais do mesmo. Você está instruindo aquele incrível computador mental a procurar evidências de limitação, a filtrar oportunidades através da lente do medo, a atrair experiências que correspondam aos seus padrões mentais dominantes. Mas quando você se levanta e planta deliberadamente novos pensamentos, novas palavras, novos comandos nesse solo subconsciente fértil, tudo muda. Quando você fala com autoridade sobre a vida que está criando, quando declara com absoluta certeza a abundância que flui em sua direção, quando reivindica seu poder com convicção inabalável, você está reprogramando o computador mais sofisticado do universo. Você está dando a ele novas instruções. Você está atualizando seu sistema operacional. Você está alinhando-o com a possibilidade em vez da limitação. Amanhã é o seu botão de reinicialização. É a sua oportunidade de se libertar dos padrões mentais que o mantiveram preso. É a sua chance de assumir uma nova identidade, de incorporar uma nova frequência, de se tornar a pessoa que naturalmente atrai a vida que você deseja. Mas você deve ser intencional. Você deve ser preciso, você deve falar com o tipo de convicção que penetra em cada camada do seu ser e ressoa em todas as dimensões da sua existência. Não se trata de pensamento positivo, trata-se de conhecimento positivo. Trata-se de proferir palavras que carregam tanto poder, tanta certeza, uma fé tão inabalável que se tornam profecias se cumprindo. Trata-se de aprender a usar a sua voz como uma ferramenta de criação, como um instrumento de manifestação, como uma linha direta com as forças criativas que governam a sua realidade. O universo não está separado de você. Você não é vítima de forças cósmicas além do seu controle. Você é um co-criador, um participante consciente do grande projeto da existência. E todas as manhãs, ao abrir os olhos e respirar conscientemente pela primeira vez, você tem a oportunidade de exercer esse poder criativo. Você tem a chance de dar vida a novas realidades. Você tem a capacidade de comandar o universo para que se alinhe com a sua visão mais elevada. Mas isso requer mais do que apenas proferir palavras. Exige tornar-se as palavras que você pronuncia. Exige incorporar a energia do que você está declarando. Exige sentir a verdade das suas declarações em cada fibra do seu ser, até que elas se tornem mais reais para você do que as suas circunstâncias atuais. Quando você declara, "Eu sou abundante", não pode falar isso de um lugar de carência. Quando você proclama, "Eu sou poderoso", não pode sussurrar isso com a voz da derrota. Quando você ordena, "A riqueza flui para mim sem esforço", você deve sentir a corrente da prosperidade já correndo em suas veias. Porque o universo não apenas ouve suas palavras, ele sente sua frequência, ele mede sua convicção, ele responde à energia que pulsa sob cada sílaba que você pronuncia. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas tratam as declarações matinais como uma tarefa, como algo que precisam fazer antes do dia começar de verdade.
Resmungam afirmações sem entusiasmo enquanto suas mentes já estão a 1000 por hora, concentradas em seus problemas, responsabilidades e medos. Falam palavras de abundância enquanto seus corações estão pesados de escassez. Declaram seu poder enquanto seus espíritos permanecem presos à limitação. Mas você não será como eles. Você entenderá que o momento em que acorda é sagrado. É solo sagrado onde milagres nascem. É a plataforma de lançamento para a vida extraordinária que o aguarda. E você a tratará com a reverência que ela merece. Você se erguerá não apenas com o seu corpo, mas com todo o seu ser alinhado e pronto para criar. Aqui está o que você precisa entender sobre a mecânica da manifestação matinal. Suas ondas cerebrais, nesses primeiros momentos de consciência, são diferentes de qualquer outro momento do dia. Você está emergindo do estado teta do sono profundo, passando pela consciência alfa rumo às ondas beta da plena consciência. Nessa transição, nesse espaço liminar entre o sono e a vigília, sua mente está mais receptiva a novas programações. Seu subconsciente está mais aberto a sugestões. Todo o seu sistema nervoso está preparado para a transformação. Esta é a sua janela. Esta é a sua oportunidade. É quando suas palavras têm um máximo impacto e criam mudanças duradouras. Os cientistas chamam isso de estado hipnagógico, mas os místicos sempre o conheceram como a porta de entrada para possibilidades infinitas. É quando as barreiras entre o consciente e o subconsciente se dissolvem, quando os filtros da lógica e da limitação se suavizam temporariamente, quando você pode plantar sementes diretamente no jardim da sua mente mais profunda. Mas você precisa estar pronto. Você precisa saber exatamente o que vai dizer antes mesmo de abrir os olhos, porque se você hesitar, se você se atrapalhar com as palavras, se você deixar a dúvida se instalar, o momento passa, a janela se fecha, e você desperdiçou a oportunidade mais poderosa de transformação que cada novo dia oferece. É por isso que a preparação é tudo. É por isso que você deve elaborar suas declarações matinais com a precisão de um mestre escultor. Cada palavra deve ser escolhida com cuidado, cada frase deve ressoar com a verdade, cada declaração deve vibrar com a frequência da certeza absoluta. Você não está apenas proferindo afirmações, você está emitindo ordens para a própria realidade. Suas declarações devem ser pessoais, presentes e impactantes. Não serei bem-sucedido algum dia, mas sou bem-sucedido agora. Não espero encontrar o amor, mas o amor me envolve e flui através de mim. Não, talvez eu consiga superar este desafio, mas sou vitorioso em tudo o que faço. O universo não entende o tempo futuro. Ele não responde ao talvez. Ele apenas reconhece o eterno agora da convicção absoluta. E aqui está o que separa o extraordinário do comum. Os verdadeiramente bem-sucedidos não se limitam a expressar seus desejos. Eles expressam sua identidade. Eles não se limitam a declarar o que querem ter. Eles declaram quem estão se tornando. Eles entendem que o ter segue o ser, que a realidade externa é sempre um reflexo da identidade interna, que você não pode atrair aquilo com o qual não está alinhado. Então, ao acordar todas as manhãs, você não fala apenas do dinheiro. Você fala como alguém que já incorpora a consciência da riqueza. Você não fala apenas de sucesso, você fala a partir da identidade de alguém que já é bem-sucedido. Você não menciona apenas o amor, você fala como alguém que já transborda de amor para dar e receber. Esta é a diferença entre pensamento positivo e criação poderosa. Esta é a distinção entre esperar por mudança e comandar transformação. É isso que transforma sua rotina matinal de uma coleção de palavras bonitas em um ritual de alteração da realidade. Sua voz no silêncio da manhã não é apenas ondas sonoras vibrando no ar, é força criativa tornada audível, é intenção que ganha forma. É sua alma falando diretamente com a inteligência infinita que governa toda a existência.
E quando você aprende a exercer esse poder consciente, deliberadamente, com fé inabalável, você se torna imparável. Os grandes, ao longo da história, sempre souberam disso, sempre compreenderam que as palavras não são apenas ferramentas de comunicação, são instrumentos de criação. São pontes entre o reino invisível da possibilidade e o mundo visível da manifestação. São a forma como a consciência molda a realidade, a forma como o espírito move a matéria, a forma como a vontade humana molda o universo ao seu propósito. Mas esse poder vem com responsabilidade, porque uma vez que você realmente entenda o que suas palavras matinais podem fazer, uma vez que você experimente a força alteradora da realidade da declaração consciente, você nunca mais poderá voltar a viver inconscientemente. Você nunca mais poderá acordar e desperdiçar aqueles preciosos primeiros momentos rolando a tela sem pensar ou pensando com preocupação. Você nunca mais poderá falar descuidadamente, porque saberá que cada palavra é uma semente, cada declaração é um feitiço, cada declaração é uma instrução direta às forças criativas da existência. O universo está ouvindo, sempre esteve ouvindo, está esperando que você lhe dê uma direção clara, instruções específicas, comandos inabaláveis sobre a realidade que você escolhe vivenciar. Ele está pronto para se reorganizar em torno da sua palavra, para alinhar as circunstâncias com as suas declarações, para dar forma àquilo que você fala. Mas não fará isso por desejos, não responderá a dúvidas, não se curvará a esperanças tíbias. Só se move por aqueles que falam com a autoridade de criadores, com a convicção de mestres, com a certeza de quem sabe, sem sombra de dúvida, que suas palavras têm poder e que sua voz domina seu destino. Esta manhã, ao acordar, você tem uma escolha a fazer. Você pode se levantar como os milhões que caminham sonâmbulos pelos dias, reagindo à vida em vez de criá-la. Ou você pode se levantar como os poucos que entendem que cada amanhecer é um novo começo. Cada respiração é uma nova oportunidade. Cada palavra é uma chance de remodelar a própria realidade. Levante-se como o arquiteto da sua própria existência. Levante-se como o comandante das forças cósmicas. Levante-se como o mestre que sabe que a realidade não é fixa, que as circunstâncias não são permanentes e que a sua voz no silêncio da manhã pode literalmente reescrever a história da sua vida. Porque aqui está a verdade que nunca lhe ensinarão na escola, o segredo que nunca revelarão na grande mídia, o poder que nunca reconhecerão que existe. Você não está aqui por acidente. Sua consciência não é um acaso em um universo indiferente. Você é um ponto focal de energia criativa infinita. Você é uma expressão viva e pulsante da mesma força que gira galáxias e orquestra a dança dos átomos. E quando você fala desse lugar de poder, quando declara desse nível de consciência, quando comanda dessa frequência de conhecimento absoluto, a realidade não tem escolha a não ser obedecer. Amanhã é a sua sala do trono. Aqueles primeiros momentos de consciência são a sua corte, onde você emite os decretos reais que governarão o seu dia. O silêncio antes do mundo despertar é a sua câmara sagrada, onde você comunica diretamente com a inteligência que move todas as coisas. E sua voz, suas palavras, suas declarações são o cetro através do qual você exerce domínio sobre cada experiência que se desenrolará. Mas você deve reivindicar esse poder conscientemente. Você deve assumir essa autoridade deliberadamente. Você deve falar com o tipo de convicção que abala os próprios alicerces da limitação e ordena que a abundância flua como um rio em direção à sua vida. Porque o universo não se comove com pedidos tímidos, não se deixa levar por esperanças hesitantes. Ele só responde a declarações ousadas, apoiadas por uma fé inabalável. Este é o seu momento, esta é a sua manhã. Esta é a sua oportunidade de falar e trazer novos mundos à existência, de comandar a prosperidade com tanta certeza que a riqueza se torne inevitável, de declarar amor com tanta força que seu coração se torne um ímã para conexões profundas,
de proclamar saúde com tanta autoridade que seu corpo vibre de vitalidade, de anunciar o sucesso com tanta convicção que a vitória se torne seu estado natural. O relógio está correndo, o universo está esperando. Seu destino está à escuta do som da sua voz, reivindicando o que já é seu. Então, fale com poder, declare com autoridade, comande com absoluta certeza, e observe como a realidade se curva para corresponder à frequência da sua palavra inabalável. Suas declarações matinais não são apenas afirmações, são profecias, não são apenas pensamentos positivos, são comandos criativos. Não são apenas desejos esperançosos, são instruções divinas que colocam todo o mecanismo da existência em movimento em seu benefício. O sol nasce porque precisa, as estações mudam porque não conseguem resistir à ordem cósmica. E a sua realidade se transformará porque você aprendeu a falar com a mesma autoridade que governa as estrelas. Este é o seu poder, este é o seu momento. Esta é a sua manhã para recomeçar, para renascer, para se tornar novamente tudo o que você estava destinado a ser. Repita estas palavras todas as manhãs. Sinta-as em seus ossos, deixe-as fluir pelo seu sangue. Permita que elas remodelem sua mente, seu coração, sua própria essência. E então, observe o universo conspirar para tornar realidade tudo o que você ousou dizer. Porque quando você alinha sua voz com a frequência da própria criação, os milagres não são apenas possíveis, eles são inevitáveis.